Boa tarde a todos. Hoje, 26 de abril de 2025, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, FREBEM, localizada em Nova Russas, no Ceará. O nosso tema de hoje é a reencarnação, que é uma lei divina. Mas antes de iniciar o tema, vamos então elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, pedindo que nos abençoe hoje, agora e sempre, nos dando luz e sabedoria para que possamos seguir esta nossa jornada dentro de uma conduta pautada na ética, na moralidade e na retidão de princípios, tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso guia. Graças a Deus. Abrindo agora o Evangelho para que possa vir uma mensagem do nosso estudo de hoje, que também possa ser uma mensagem para a nossa reflexão. E aqui veio o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade de existências. Há uma doutrina que possa resolver essas questões, admitir as existências consecutivas e tudo está explicado de acordo com a justiça de Deus. Porque não só pôde fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu real merecimento e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados no seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas infinitamente, pois os problemas psicológicos e morais que encontram sua solução apenas na pluralidade de existências são inúmeros, limitando-nos aos mais gerais. Sejam quais forem, talvez se digam, a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar essa questão neste momento. Basta nos ter demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus como a bondade e a razão por excelência. No que teria sido transformado a religião se, contra a opinião universal e os testemunhos da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio qualquer um que não tivesse acreditado no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria o que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada em erros evidentes oferecidos como artigo de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja ficou prudentemente do lado da evidência. Se está provado que certas coisas existentes, aliás, seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma somente podem ser explicados por esse meio. Será preciso admitir e reconhecer que o antagonismo entre esta doutrina e esses dogmas é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que talvez a religião esteja menos distante dessa doutrina do que se pensa, e que não se abalaria mais do que o foi com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, a princípio, pareciam desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação, aliás, é ressaltado em várias passagens das Escrituras e encontra-se particularmente formulado e de maneira explícita no Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Bom, então, dito isso, vamos então ao nosso tema de hoje.
O conhecimento da doutrina espírita e das leis morais é muito libertador. Você obterá as respostas para as questões que a humanidade já vem buscando desde os seus primórdios. Por exemplo, por que eu nasci com deficiência física? Por que eu nasci com esta doença incurável? Por que eu nasci com esta síndrome? Por que eu nasci com esse transtorno? O que eu fiz para nascer assim? Bom, para quem acredita que só temos uma única existência, não terá nenhuma resposta que faça sentido. Porque outras perguntas que a humanidade já se faz desde os primórdios. Por que eu nasci cego e as outras pessoas do meu convívio familiar nasceram com olhos sãos? Por que as pessoas que é de minha família são tão inteligentes e eu não sou? Por que eu sofro tanto se não causei mal a ninguém? Porque sou tão pobre, mesmo trabalhando muito, me esforçando muito, enquanto outros conquistam tudo com tanta facilidade e com pouco esforço? Será que é castigo de Deus? Com a falta de respostas plausíveis, alguns poderão até questionar a Deus, questionar as leis divinas e questionar a justiça de Deus, ou se refugiar numa fé cega. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. As respostas para nossas dúvidas precisam fazer sentido. Isso é que é importante, tá? As respostas das nossas dúvidas, tá? Dos nossos questionamentos, elas precisam fazer sentido. No meu caso, desde adolescente, eu sempre fui assim questionador com relação àquelas respostas que eu obtinha para as minhas dúvidas, tá? Elas precisavam fazer sentido. Eu não me contentava com uma resposta que é mistério de Deus, respostas que os seus questionamentos são porque você não tem fé. Eu não conseguia entender isso como sendo uma coisa normal. Tá? Então, por isso, aqui na minha caminhada, e quando eu conheci a doutrina espírita, várias respostas que eu não obtinha, né, até então foram respondidas. E foram respondidas com lógica, fazendo sentido. Tá? Que isso é que é mais importante. Bom, diante desses questionamentos, tá, já fica claro que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento, mesmo que seja um conhecimento básico, tá, da lei da reencarnação, já é o suficiente para que nós tenhamos as respostas que precisamos dela, que isso é muito importante. A maioria da população mundial não acredita na reencarnação, mas acreditando ou não, todos nós já tivemos centenas ou milhares de reencarnações. Aceitando ou não, tá? Concordando ou não, esse é um fato. Tá? Todos nós já passamos por centenas e até milhares de reencarnações. E quando eu falo nós, todos, estou me referindo a mais de 8 bilhões de pessoas que hoje estão encarnadas e mais 15 a 20 bilhões de pessoas que estão desencarnadas. Elas estão vivendo e convivendo no plano espiritual, na quarta dimensão. Então, todos, é uma lei divina, todos precisam passar pela essa sucessão de existência, por aprendizado, por crescimento, tá? Que são essas experiências no corpo físico que faz com que a gente siga nessa nossa jornada evolutiva, onde começamos como simples e ignorantes e temos como objetivo, tá? E com certeza todos nós chegaremos, tá? À condição de espírito de luz. Quanto tempo isso vai levar? É bastante tempo. Vamos precisar de muitas outras encarnações ainda.
Mas o importante, tá? Isso é consolador, que todos nós chegaremos lá. Então, é através das reencarnações sucessivas que evoluímos, tanto intelectualmente como moralmente. Em cada reencarnação, tivemos um corpo físico diferente e adequado para realizar aquilo que foi colocado, aquilo que foi planejado na nossa proposta encarnatória de cada existência. Então, o corpo que temos na existência atual é o corpo mais adequado para as tarefas que nos comprometemos a fazer antes de reencarnar. Tá? Portanto, gostando ou não gostando, tá, do corpo físico de cada um, esse é o instrumento, esse é o equipamento mais adequado para que possamos realizar aquilo que nos comprometemos a fazer nessa existência. Tá? Portanto, é muito importante que tenhamos essa consciência para cuidar bem do corpo, cuidar bem desse instrumento que vai possibilitar a gente cumprir, né, aquele compromisso que assumimos durante o planejamento encarnatório. Bom, então, o que é a proposta encarnatória? Antes de cada reencarnação, há toda uma preparação para aquele espírito que vai reencarnar por parte da espiritualidade responsável pelas reencarnações. Na preparação para a reencarnação, são definidas as provas e as expiações que aquele espírito vai passar por elas naquela existência, para reparar as dívidas de existência do passado em quantidades compatíveis com a capacidade de resolução daquele espírito. Por que é tão importante o planejamento encarnatório? Para quem leu o livro Nosso Lar, né, vai perceber que tem lá, cita o departamento de reencarnação, de reencarnações. Que é isso? São espíritos abnegados em que se dedicam amorosamente a ajudar aqueles espíritos que estão pedindo para reencarnar, para que essa reencarnação ela tenha possibilidades e chances de ser bem sucedida. Então, só é colocado no planejamento encarnatório, na preparação, antes de reencarnar, aquilo que aquele espírito, tá, uma vez encarnado, tenha condições de realizar. É como que aquele fardo tem que ser compatível, tá, com a capacidade daquela pessoa, uma vez encarnada, realizar. Então, se houver um bom cuidado com o corpo físico, eu vou falar fardo que fica mais fácil, né, porque é aquele mix de provas que a pessoa vai passar, expiação, para resgatar as dívidas do passado. Tá? Então, esse conjunto aí, ao a gente citar ele como um fardo, fica mais fácil da nossa compreensão, tá? Para que aquele fardo é compatível com a nossa capacidade de cada um de realizar. O que é que a anapometria, no atendimento de apometria, o que é que a gente faz nos tratamentos? É buscar retirar o que está a mais além do fardo. Tá? Porque você foi... o teu planejamento é de conseguir levar aquele fardo, tá? Sem fracassar. Mas quando é colocado mais peso em cima, que são os processos de obsessão e auto-obsessão, evidentemente que aquela pessoa vai ter problemas. Tá? Então, o tratamento na apometria é justamente, tá, buscar retirar o que está a mais ali. Tá? Uma vez feito isso, aquela pessoa vai conseguir... Porque o karma ele não é cancelado. Tá? Aquilo que aquele ser que reencarnou está na proposta, no compromisso dele realizar, é ele que tem que realizar. Ninguém vai fazer aquilo por ele. Então, o que é que a apometria faz? É retirar o que está mais. Porque retirando o que está mais, aquela pessoa vai conseguir, tá, seguir em frente com aquilo que
está no planejamento dela a ela realizar. O auxílio da espiritualidade na preparação da reencarnação é de extrema importância para que o fardo das provas e expiações não seja pesado demais e venha a levar o reencarnante ou aquela pessoa que reencarnou a fracassar. Por que isso? Tá? Porque a espiritualidade responsável pelo planejamento da reencarnação faz reuniões com o espírito que vai reencarnar, onde são analisados os registros dos erros cometidos por aquele espírito nas existências do passado, e dali são selecionados aqueles erros que serão reparados naquela reencarnação que está sendo preparada. Em seguida, são definidas as características do corpo físico para mais adequado para possibilitar aquele espírito, uma vez encarnado, realizar o que foi planejado. Percebo que tem toda uma preparação, em algumas pessoas falam que essas pessoas esses espíritos responsáveis, tá, por essa preparação para a reencarnação de um espírito, eles são grandes conhecedores, tá, com relação a que corpo, tá, físico vai ser mais adequado para cumprir aquilo que foi planejado. É por isso que a gente vem com hora homem, hora mulher, hora mais alto, hora mais baixo, assim, assado, porque tudo isso aí faz parte do planejamento. Tá? Por exemplo, com relação às características adequadas para aquele corpo físico, tá? Daquele espírito que vai reencarnar. Por exemplo, se no compromisso encarnatório está a mediunidade ostensiva, uma das características que aquele corpo físico vai obter através de toda uma preparação pela espiritualidade será um quanto maior de magnetismo e de ectoplasma. Tá? Essa característica diferenciada, tá? Quando eu falo diferenciada, eu não estou falando aqui se é melhor ou não do que as outras. É diferenciado em relação àqueles que não vieram com aquela, dentro da proposta encarnatória, aquele compromisso, tá? De trabalhar com a mediunidade. Então, esse quanto maior de magnetismo e de ectoplasma, tá? Ele vem justamente a mais para que aquela pessoa ela possa desenvolver e trabalhar a mediunidade dela. A questão toda é que quando encarna, se esquece, né, desse compromisso, e muitas pessoas que têm mediunidade ostensiva nem sequer sabem que aquilo que ela está sentindo é mediunidade. Outras, tá, elas vieram e nasceram dentro de um contexto religioso, onde ela vai ter todas as dificuldades, né, de trabalhar a mediunidade, e também há pessoas que já sabem que ela tem mediunidade e elas não praticam, tá? E elas não exercem, tá, a mediunidade para a qual ela se comprometeu, tá, a fazer. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela poderá sofrer problemas obsessivos e haverá problemas com relação a quase que um resgate não, é quase que, vou dizer assim, um vampirismo com relação àquele quanto de energia, de ectoplasma que ela tem. Há um processo, tá, obsessivo de vampirismo para fazer uso daquele ectoplasma. Ou seja, ela veio, tá, com o ectoplasma um quanto maior para exercer, tá, a mediunidade nos trabalhos fraternos, e por não exercer, tá, a mediunidade da forma que foi planejada, acaba aquele ectoplasma que seria para fazer o bem, para ajudar, acaba sendo utilizado da pior maneira, tá? Pelos os espíritos inferiores, tá? Então, isso aqui é importante, tá? Eu estou trazendo essa questão com relação à mediunidade, tá? Porque aqui é uma casa espírita, né? Então,
A gente trabalha com relação à questão mediúnica, trabalha com relação à questão, tá, dos tratamentos de apometria. Tá? Bom, uma vez definida a proposta encarnatória e as características do corpo físico, o próximo passo será definir quem serão os pais daquele espírito reencarnante. Para isso, são feitas reuniões para apresentar o que foi planejado e quais são as responsabilidades de cada um. Tá? Então, percebam o quanto a espiritualidade ela dá assistência, ajuda nessa preparação, e sabendo que a fila para reencarnar é muito grande, tá? Porque até no meu tempo, né, que eu nasci, algum tempo depois, tá, estava mais fácil, porque as famílias eram muito numerosas, tá? E hoje, os casais, no máximo 2 filhos. Portanto, são muitos espíritos para reencarnar e com oportunidades de reencarnatória menor, porque em função, tá, dessa taxa de natalidade, ela está menor. Tá? E entenda, tá, com todo esse planejamento, toda essa preparação, a gente chega aqui, encarna, se esquece de tudo. Aliás, não se lembra do que a gente se comprometeu a fazer. Nem quem reencarnou, o reencarnante, e nem os pais. Tá? Não se lembram. Mas esse não lembrar, ele não impede, tá, da pessoa, tá, ela ser uma pessoa boa. Por quê? Quando a pessoa nasce, nem ela e nem os pais se lembram do que foi combinado nas reuniões que participaram do plano astral. Mas para cumprir o que foi planejado e ter a reencarnação positiva, já temos, tá? Já temos todo ao nosso dispor, tá? O que é que a gente precisa fazer, tá? Por quê? Quando qualquer equipamento, tá? Qualquer eletrodoméstico que a gente compra, não vem um manual, tá? De instrução, tá? Como operar, quais são as características, tá? E o que é que você pode fazer para tirar daquele equipamento as melhores funções, tá? Nós também temos nosso manual. E qual é? É o Evangelho de Jesus. Tá? Portanto, se a gente compreender e praticar, tá, os ensinamentos de Jesus que está no Evangelho, tenho certeza que a nossa existência vai ser positiva. Tá? Esse é o caminho, tá, é o guia que a gente precisa seguir, tá? O Evangelho de Jesus. Mas nós seguimos, tá? Poucos conseguem, né? Então, a gente está muito ligado à matéria e acaba deixando que os nossos interesses na parte material sobrepuja a parte espiritual. Tá? E não é que nós não tenhamos que nos preocupar, tá? E buscar, lícito a gente buscar condições melhores, tá? Tanto para a gente, como também para a nossa família. Mas não esquecendo da parte espiritual, porque é aquilo que a gente leva quando a gente desencarna, tá? Nos nossos trabalhos de esclarecimento, na apometria, a gente fala muito isso, tá? Quando mostra para aquele espírito, tá? Que ele já passou por várias existências em corpo físico diferente, e no final de cada existência ele só perde o corpo físico, mas que somos espíritos milenares imortais, tá? Que sobrevive à morte do corpo físico e se prepara para nascer novamente. Tá? E que a riqueza, tá? O poder, tá? O dinheiro, nada disso se leva para a morte do corpo físico. Só serviu para aquela existência, tá? Onde ele teve essas condições financeiras boas, riqueza e poder. Só serviu para aquela existência. Porém, se fizer um mau uso, tá? Nas existências seguintes, certamente ele vai vir numa condição
totalmente diferente, para passar pela aquela experiência do não poder, não, não ter nenhum poder, não ter dinheiro, tá? Para depois ela retornar, tá? Em outra encarnação, novamente com uma condição financeira boa, para verificar se dessa vez ela faz o bom uso. Porque você passar pela prova a riqueza é uma prova, uma provação, e você passar por ela sem se deixar dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, tá? Pela vaidade, é muito desafiador, é muito difícil, tá? Não se deixar levar por essas três características, tá? Que levam a gente, tá? A cair, né? Como ser, né? Cair naquilo que a gente está fazendo na nossa proposta encarnatória. Aqui no plano físico, acontece isso, né? A gente esquece o que a gente combinou, mas com certeza, tá? Com certeza, a gente praticando, tá? O Cláudio fala muito no BIP, né, Cláudio? Tá? A benevolência, tá? A indulgência e o perdão, tá? Se a gente buscar ter isso como o nosso presente, tá? Nossa consciência, isso vai ajudar muito nesse processo. A pessoa não vira. Outra coisa importante, tá? É muito importante isso, tá? Porque a gente vê no dia a dia, é uma prática quase que comum, tá? Quando a pessoa morre, a sensação que tem é que ela virou um santo, tá? Só porque morreu. Tá? A pessoa não vira santo só porque desencarnou e perdeu o corpo físico. Ela continua existindo como espírito, tendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes que tinha quando estava encarnado. O que muda é o aumento das percepções após ela passar pelo período de perturbações, né, natural, após a perda do corpo físico, que acontece com a maioria das pessoas após o desencarne. O aumento das percepções, ela vai utilizar para o bem ou para o mal. Vai depender da índole daquele espírito e daquele aprendizado que teve naquela encarnação que acabou de se encerrar com a perda da morte do corpo físico. Tá? Então, isso aqui é importante. O Arlindo, tá? Quando ele desencarnar, ele vai conseguir continuar, eu vou continuar, tá? Com os meus mesmos erros, eu vou continuar com todos os problemas que eu tenho hoje, tá? Que os defeitos que todos nós temos, vão continuar exatamente, tá? O que vai mudar é que eu não vou estar com corpo físico, mas vou continuar o mesmo Arlindo até a próxima encarnação do espírito ao qual eu pertenço. Tá? Quando encarnar novamente, vai ser um outro corpo físico, com outro nome, com outra proposta encarnatória. Tá? Então, isso aqui é importante, tá? Que a gente não muda quando perde o corpo físico. Continuamos exatamente, tá? Dentro da mesma conduta que a gente estava nela. Se a gente tinha uma boa índole, vai continuar com a boa índole. Mas se a gente tinha práticas, tá, condenáveis, tá, vai continuar praticando, mas não aqui na terceira dimensão, no corpo físico, mas já na quarta dimensão, tá, que é a dimensão espiritual. Bom, pessoal, eu gostaria muito que hoje fosse uma troca, tá, de ideias, de informações. Então, até aqui, eu gostaria de ter a participação de vocês, tá? Com relação ao que eu falei até agora, para que a gente possa, tá? Trocar essas ideias, porque aqui no grupo de estudo já tem muitas pessoas que já estão, tá? Já estão e conhecem a doutrina espírita e trabalham, né? Na questão mediúnica, como também desobsessão complexa, que é a apometria, tá? Mas também tem pessoas que ainda não, que
ainda não estão, porque assistir às palestras, tá? Das quartas-feiras, e, e participar desse estudo dos sábados, a pessoa não precisa virar um espírita, tá? Porque ela pode, porque essa é uma decisão individual de cada pessoa. Ela buscar aquilo onde ela se sente melhor, tá? Onde ela vê mais coerência no que é falado ali, tá? Então, cada um busca, tá? E é um direito universal de cada pessoa buscar e ficar aonde ela se sente bem, tá? Mas você saber que existe a lei da reencarnação, como foi falado lá no início, é muito libertador, tá? Porque você vai ter compreensão de muitas coisas que acontecem com você. Você vai ter mais resiliência, tá? Nas dificuldades, e vai entender que nós não estamos aqui na proposta encarnatória, tenha certeza, não foi colocado para vir fazer turismo, tá? Não, foi colocado para reparar, tá, erros cometidos no passado. Portanto, vamos ter dificuldade de toda forma, tá? Vamos ter dificuldade e vamos precisar superar aquelas dificuldades, tá? E sabendo, tá, que se estamos passando por uma situação muito complicada, tá, e a gente faz a busca na memória da existência atual e a gente não encontra, tá, onde é que eu fiz algum erro que eu fiz na existência atual, a ponto de estar passando pelo que eu estou passando, tá? Mas quando você tem um conhecimento, pelo menos básico, da lei da reencarnação, você vai entender que se a causa da sua dor e do seu sofrimento não está na existência atual, tenha certeza que está nas existências passadas, tá? Tenha certeza disso. E isso é mais consolador, isso te dá mais resiliência. E outra coisa importante, a lei de causa e efeito, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Portanto, se estamos passando por dor e sofrimento, tenham certeza que a gente causou dor e sofrimento em outras pessoas e em existências passadas, tá? E outra coisa importante também é o conhecer a lei da reencarnação, e que a gente colhe aquilo que a gente planta, lei de causa e efeito. Então, a gente vai ter muito mais cuidado na nossa existência atual para fazer uma boa semeadura, para que a gente venha a ter uma colheita positiva nas vidas futuras, tá? Que isso é muito importante. Então, isso permite que nós tenhamos o cuidado diante de uma situação que seja, possa causar uma ação da sua parte, tá, de violência, se você foi de alguma forma atingido, seja verbalmente ou de outra forma. Então, você sabendo que tem consequência, aquela tua reação vai ter consequências, tá? Tanto na existência atual, tá? Porque vem aí as leis civis, né? As leis daqui de onde a gente, aqui do Brasil, as leis que nos regem, e tem também as leis divinas, tá? Que aquilo você vai responder por aquilo em algum momento, se não na existência atual, da existência futura, você vai responder por aquilo, tá? Então, a gente tem muito mais cuidado nos nossos atos e nas nossas atitudes, porque sabemos que aquilo que a gente faz, que vai vai prejudicar outras pessoas, aquilo é uma dívida, digamos assim, que ela vai precisar ser reparada em algum momento, no presente ou no futuro, tá? Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, então as perturbações são essas que acontecem após a morte do corpo físico. Que perturbações são essas, tá? Como eu falei lá no início do nosso estudo, a maioria da população mundial acredita que a vida começa na concepção, ou seja, no momento em que o espermatozoide se junta ao óvulo e acaba na morte do corpo físico, tá? E que após a morte do corpo físico,
dependendo da crença daquela pessoa, dependendo do que ela acreditava uma vez encarnada, ela vai ter na cabeça dela algumas possibilidades, tá? Que pode ser, dependendo da crença, ela desencarnou, ela já estava salva, vai para o céu, tá? Vai para o paraíso, vai para os braços de Deus, vai ficar dormindo, aguardando o juízo final, vai ficar descansando, aguardando a volta de Jesus, etc, etc, etc. Ou seja, cada criatura, dependendo da sua crença, ela tem a expectativa de quando perde o corpo físico, ela vai para algum desses lugares, tá? Mas quando desencarna, quando ela desencarna e se depara que está numa realidade completamente diferente do que acreditava que ele encontraria, em vez de céu, está ali perto do corpo físico, assistindo os familiares chorando a sua morte, tenta falar com os familiares, ninguém escuta, tá? Porque você está numa situação conflitante, é um conflito consciencial ali, é um conflito do que ela entendia e do que ela está passando. Tá? Como é que eu morri se eu estou aqui sentindo as sensações do que a morte causada pela morte do meu corpo físico? Como é que eu estou andando para lá e para cá? Tá? Então eu estou vivo, mas por que ninguém me escuta? Tá? Por que eu quero falar isso com as pessoas, meus familiares, e ninguém me escuta? Tá? Então, isso é um momento muito difícil, tá? Para aquela pessoa que desencarnou e se depara com uma situação totalmente diferente. Tá? Quando você tem um conhecimento tá? Da lei da reencarnação, e se você tiver merecimento tá? Também, vem tá? De alguma forma na tua tela mental, tá? As informações, tá? Essas informações, onde você pode buscar aquelas informações e você vai entender, bom, se meu corpo físico está lá sendo velado, se eu estou aqui olhando para ele, eu estou conversando com as pessoas e ninguém está me respondendo, então significa que, de fato, eu perdi meu corpo físico, tá? Isso já é um acalento, isso já vai fazer bem, porque pelo menos ela não fica naquela perturbação de não saber o que aconteceu. Tá? Então, pelo menos ela já chega, tá? Se tivesse momento tá, de lucidez, ela vai perceber, então morri. Tá? Então, ok, então não tem nada que está fazendo aqui, eu tenho que agora tá, buscar, agora fazer da melhor forma essa minha caminhada no plano espiritual. Tá? De alguma forma, essas informações auxilia e ajuda muito, seja um espírita, ou seja uma pessoa que não seja espírita, mas tem essa compreensão tá? da lei da reencarnação. Nos atendimentos na apometria aqui na FEBEM, quando iniciamos o diálogo com entidades obsessoras, tá? Espírito ou personalidade, ou seja, personalidade múltipla, ou seja, as memórias referentes àquela existência que você teve no passado, tá? Na maioria absoluta dos casos, elas não sabem sequer que morreram. Tá? E ainda continua naquele conflito, tá? De que morreu, mas não morri, estou aqui, continuo fazendo as mesmas coisas. Tá? E quando a gente faz o esclarecimento mostrando que aquela existência já chegou ao fim e que ela só perdeu o corpo físico, que continuou a existir como espírito imortal que somos, e quando mostramos para ela que a mesma já existia, no caso, que ela já existiu em outras, tá? Já teve outras existências, e mostra para ela o que é que, muitas das vezes, ela está revoltada. Por que ela está ali no processo obsessivo, tá? Com relação àquele paciente? É porque ela se sentiu prejudicada pelo aquele paciente estar encarnado em outra existência que estiveram próximos, de alguma maneira. Então, como ela se sentiu prejudicada, vamos imaginar que
o paciente que a gente está atendendo, numa outra existência lá no passado, ela matou uma pessoa. Tá? Então, aquela pessoa, mesmo desencarnada, ela vai continuar cristalizada na mente dela, tá? Que ela foi prejudicada de uma forma tão violenta, tá? Tirando a própria vida do corpo físico dela. Então, ela vai querer, tá? Fazer a justiça do modo dela, tá? Porque ela se sentiu injustiçada, então ela vai querer se vingar. Tá? Mas por que isso? É porque ela só se lembrou daquela parte que ela sofreu. Tá? Até nós mesmos que estamos aqui encarnados, tá? A gente costuma fazer isso, né? Só lembrar do que a gente sofreu, o que é que fizeram com a gente para nos prejudicar e nos esquecemos do que fizemos para prejudicar outras pessoas. Lá também, também é assim, funciona dessa forma. Então, só lembra da parte que sofreu e entra naquele processo obsessivo para se vingar. E quando a gente mostra, no processo de esclarecimento, mostra que aquela consciência, tá? Aquela entidade, em outra existência, ela fez o mesmo com aquela pessoa que ela está cobrando dela, ou até pior. Tá? Então, vem essa... amplia, tá? Essa consciência, tá? Esse olhar, ela consegue acessar essa história mais completa, ela vai entender que não tem motivo para continuar a vingança, porque ela só lembrava que tinha sido prejudicada. Uma vez ela acessando aquela outra informação de que foi ela que prejudicou a outra pessoa, então ela vai ela vai perceber que não tem motivo de continuar com aquela vingança, tá? Porque naquela história ali não tem nem algoz nem injustiçado. Tá? Todo mundo cometeu seus erros, estão colhendo o que plantaram. Tá? Então, isso para aquela entidade que a gente está conversando, para ela é muito libertador, para ela, tá? Porque isso retira ela daquela condição de cristalização da vingança, ela verifica que ela também cometeu um erro de igual intensidade ou até pior, e ela entende, tá, que aquela busca de fazer justiça com as próprias mãos, entre aspas, né? Ou seja, aquela vingança só está prejudicando ela. Tá? Então, ela naturalmente, se ela está fazendo alguma coisa ainda, naquele processo obsessivo, ela fez alguma coisa para causar doença naquela pessoa que ela está buscando, né? Se vítima dela, ela naturalmente ela vai colaborar no sentido de desfazer o que ela fez. Tá? E algumas delas, tá, uma vez esclarecida, depois que ela tem toda uma compreensão, tá, dessa lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, muitas delas, no final, após o tratamento, que elas também recebem um tratamento, elas perguntam por que não falaram isso para mim antes? Porque se tivesse falado para mim antes o que vocês estão falando agora, eu não estaria nessa situação. Então, qual é a nossa resposta clássica? Tá? Meu irmão ou minha irmã, se a gente tivesse falado o que falamos aqui para você agora, quando você estava no corpo físico, tá? Você não ia acreditar. Tá? Você não ia acreditar. Então, houve a necessidade, tá, de você passar por tudo isso aí para, em algum momento, você receber esse esclarecimento. E esse momento foi hoje. Tá? Hoje você está recebendo esclarecimento, e isso vai possibilitar agora, tá, após as suas reparações, as libertações, tá, você ser ajudado e você seguir para uma instância no astral, onde lá você possa estudar, possa ser mais esclarecido e tratados, onde você pode vir a reencarnar, tá, e fazer dessa vez a coisa correta, tá, com esse aprendizado que agora você já tem. Então, isso é muito importante, tá? O que nós estamos, que eu estou falando para vocês hoje aqui, tá? É um apanhado daquelas questões do Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação. É um apanhado, tá, daquilo que a gente já estudou, e também é um apanhado e um aprendizado prático dos nossos trabalhos que realizamos. Tá? Então, nós não estamos aqui numa condição muito teórica, né? Não, tá? A gente
presencia, vivencia tudo isso nos trabalhos que realizamos, tá? Então, isso possibilita a gente estar falando aqui para vocês de uma forma, tá, muito mais objetiva, tá, muito mais direta, tá, com relação a esse tema. Muito bem. Quem gostaria, tá, de fazer alguma pergunta, de acrescentar mais algo? Porque aqui não é uma palestra, não, tá? Aqui é um estudo, tá? E é muito importante a participação de vocês. Pode falar, Regina. Essa semana eu tive um sonho. Eu sempre disse que eu não tenho medo da morte, mas falar é uma coisa. A gente conhece a doutrina, sabe mais ou menos o que vai acontecer, a gente sabe um pouco da gente, sabe, né, o que a gente ainda tem está carregando de peso. E eu sonhei esses dias que eu estava morrendo, que eu ia morrer. Eu estava jovem, não estava idosa, nada disso, estava jovem, eu sabia que ia morrer, estava no hospital, e eu fiquei apavorada, com muito medo de sair daqui, de sair da Terra, de me desligar. Eu não conseguia compreender no sonho por que eu tinha que ir embora, e eu ia abandonar todo mundo que eu amava. Né? Então, eu conversei com a terapeuta sobre isso, né? Porque isso me deixou muito incomodada. Como que eu tenho esse medo todo e digo que não tenho medo de morrer, porque eu tenho todo esclarecimento, tenho tanto conhecimento da doutrina. Mas aí, conversando com a terapia falou do apego. A gente fica com medo, não só porque tem uma coisa que é desconhecida, é óbvio, né? Tudo que é desconhecido assusta um pouco. Mas o apego é uma coisa muito forte. É esse apego que a gente tem que tirar esse peso, né, dessa mochila que a gente carrega, que a gente vai levar para o outro lado. Esse apego de saber que a gente vai embora, não vai, acha que, quer dizer, qual é o meu conhecimento? Teórico é uma coisa, agora sentimento, emoção sobre isso é outra. Porque parece que a gente não vai mais ter contato, e não é verdade. Mas o medo é muito grande. Né? Será que vai mesmo ter contato? Será que eu vou conseguir ver as pessoas, abraçar novamente, ficar junto novamente? Então, me deu, olha que sonhozinho ruim, hein? Vou contar uma coisa. Não querer morrer é uma condição, tá, que faz parte de todos os seres vivos, tá? Então, isso é absolutamente normal, tá? A pessoa não querer morrer. Então, é por isso que a pessoa se cuida, tá? Se cuida buscando, tá? Permanecer aqui nessa existência o máximo possível. Até porque a gente não sabe a que ponto a gente já está no cumprimento daquilo que a gente veio se comprometeu a fazer, né? Então, isso é importante, tá? É a lei da sobrevivência. Até os animais também têm essa condição, né, de fazer o máximo, tá, para que a morte não venha a acontecer. Mas a gente precisa, tá? Como nós não sabemos quando é que isso vai chegar, é importante que a gente esteja, de alguma forma, pelo menos busque, tá? Estar preparado, tá, para que, uma vez desencarnando, saber que o melhor, se nós amamos aquelas pessoas, os nossos familiares, o melhor que temos que fazer, tá, é não ficar junto deles, uma vez desencarnado. Tá? Se a gente, de fato, ama essas pessoas, uma vez desencarnado, o melhor que nós temos que fazer é seguir o nosso caminho. Tá? Por quê? Porque uma vez seguindo o caminho, você chegando numa condição já de lucidez, de clareza, tá? Se preparando, estudando, pode ser que em algum momento você já esteja em condições de ajudar sem necessariamente estar ali junto deles. Tá? Então, a gente não pode falar, olha, quando morrer tá bom. Não, a gente tem sempre essa consciência de uma preparação com relação ao apego, tá? O apego às coisas materiais é muito, mas evidentemente, né, que a gente tenha todo o cuidado, tá? Mas que aquilo não seja um apego doentio, tá? Por quê? Uma vez desencarnado, tudo aquilo aí não vai ter mais nenhuma serventia para aquela pessoa. E se quem ficou não fizer um bom uso do que você deixou de material,
tá? O problema são daqueles encarnados que ficaram, não é seu. Você não precisa mais estar preocupado com isso, você tem que seguir adiante seu caminho. Isso é muito importante, tá? Tanto as coisas materiais, como também as pessoas, tá? Porque o apego e ficar junto com o encarnado ali só vai trazer problemas, tá? Então, isso é que é importante que a gente tenha sempre em mente, tá? Esse entendimento. Deixa eu só pegar aqui novamente aqui o fio da meada. A lei da reencarnação na doutrina espírita é entendida como oportunidade dada por Deus para um aprendizado, para evoluir através de a experiência no corpo físico. Tá? Então, as experiências no corpo físico, tá? Através das reencarnações, é a maneira em que aquele espírito ele pode acelerar o aprendizado dele, tá? Porque essa convivência que nós temos, tá? Com outras pessoas, com familiares, com a sociedade, tudo isso aí é muito importante, tá? Para o nosso aprendizado. Então, por isso que a reencarnação, tá? É uma lei divina, tá? É uma dádiva de Deus para o nosso aprendizado, é uma maneira mais adequada para que a gente possa evoluir como espírito imortal que somos também. Para cada reencarnação é planejado pela espiritualidade a proposta encarnatória que é o compromisso que aquela pessoa deverá realizar com aquele novo corpo físico. Por isso, para cada reencarnação é um corpo físico diferente. Tá? Isso é muito importante, tá? Que a gente tenha esse entendimento. Tá? A reencarnação é um processo de aperfeiçoamento que se baseia na justiça e bondade de Deus. Tá? É uma oportunidade, tá? Que temos, tá? Para poder a gente seguir nesse nosso processo, tá? Evolutivo. Bom, a lei da reencarnação, tá? Algumas características aqui. É reparar equívocos do passado. Tá? Então, os nossos erros do passado são corrigidos, são reparados nas encarnações seguintes. É por isso que estamos dentro de um processo de reencarnações sucessivas. É também importante para evoluir intelectualmente, evoluir moralmente, aprimorar os sentimentos, superar conflitos de existências passadas. Nesse ponto, eu queria trazer para vocês algo muito importante, tá? Que a gente, no nosso trabalho, a gente vê isso quase que muito frequentemente. O que acontece? Eu vou aqui um exemplo. Vamos considerar que uma determinada pessoa, tá? Vamos dizer, uma mulher, ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com uma filha ou um filho, tá? Mas uma dificuldade imensa de relacionamento, tá? Onde parece não se entendem, tá? Uma coisa que um lado, uma parte fala já é o suficiente para aquela outra parte levar a mal, tá? Onde é que está a causa dessa dificuldade de relacionamento, tá? Se você faz um exercício de memória e não acha nenhum motivo na existência atual, com certeza está em existências do passado. Aquela mãe e aquela filha, ou aquele filho, em outras encarnações, tá? Elas tiveram conflitos muito sérios, tá? Onde um prejudicou o outro e o outro prejudicou um, ou seja, vem num ciclo de repetição, um prejudicando o outro, tá? Só que, em algum momento, aquilo precisa dar um basta, porque aquela situação, ninguém está ganhando com aquilo, todos estão perdendo. É uma situação, é um conflito que não tem vencedores, só tem perdedores. Aí o que acontece, tá? Com a bondade de Deus? Coloca essas duas consciências, coloca esses dois espíritos para nascerem próximos na condição de mãe e filha, de filha e mãe. Tá? Por quê? Se dentro de um contexto tão
tão favorável para a reconciliação, tá? Com filho, com mãe, com filha, com mãe, tá? Existe um contexto melhor de conciliação do que nessa condição, mas aí o que acontece? A falta de conhecimento faz com que tanto um lado como o outro ele alimente o conflito, porque ninguém quer ceder, tá? Ninguém quer dar o primeiro passo. Por que isso? É porque a falta de entendimento pensa, tá, que aquele conflito está na... Aquela pessoa, ou seja, eu na condição de mãe, eu posso pensar que a minha filha, ela não gosta de mim, ela está agindo dessa forma comigo, não sei o quê. Ela não entende, tá, que se ela perguntar para aquela filha por que ela está nesse conflito, ela nem sabe responder. Por que isso? É porque não está no consciente, tá? A causa está no inconsciente. Ela não sabe por que está agindo dessa forma. Tá? A mãe também não sabe por que está agindo dessa forma, porque não está no consciente, está no inconsciente. Tá? Então, muito serão cobrados daqueles que mais receberam. Então, se você tem o conhecimento de que aquele conflito, tá? A causa está no passado, tá? E que cabe a você que tem o conhecimento dar o primeiro passo, tá? Veja, tá? A oportunidade que pode ser perdida. Ou seja, pode ser que jogue essa encarnação fora, tá? Com relação à questão de se harmonizarem, e vão precisar vir novamente no conflito para ver se na outra encarnação resolve. Por que não resolver isso logo? Tá? Por que não aproveitar essa encarnação para resolver o problema, o conflito? Então, isso é muito importante, tá? Isso leva, tá, para aquela questão da benevolência, da indulgência, tá? Do perdão. Então, isso é muito importante, quebrar esse conflito. Então, aquela pessoa que tem o conhecimento, cabe a ela dar o primeiro passo, tá? Para ir cessando o conflito e chegar a uma condição de harmonização. Tá? E, com isso, aproveitar adequadamente a existência em que foram colocados próximo, como mãe e filha, ou como pai e filho, para resolver isso. Tá? E quebrar esse ciclo de repetição que só vem trazendo sofrimento para todos. Bom, então isso é superar os conflitos de existências passadas. Sair melhor dessa encarnação do que chegou. Isso é muito importante, tá? Isso é o princípio básico da lei do progresso, tá? Dessa caminhada que estamos nela, tá? Porque vamos pensar numa escada evolutiva, que cada degrau, tá? Ele é composto de uma existência onde você chegou, saiu melhor do que chegou. Então, ali é um degrau onde você subiu um degrau. Qual a altura desse degrau? Não importa, mas você saiu melhor do que chegou. Tá? Isso é muito importante. Ser útil no meio social, ou seja, ser útil, tá? Essa sua encarnação, essa sua existência ser útil, tá? Não só para você, mas com relação às outras pessoas. Tá? Isso é importante, está a lei da reencarnação. A reencarnação é uma consequência da lei do progresso, tá? Por que isso? Quando um espírito, tá, ele resiste à reencarnação, ele não quer reencarnar de jeito nenhum, tá? Vai chegar um ponto, tá, que ele vai encarnar, tá, mesmo sem querer, tá? Porque é a lei do progresso. Você vai ficar parado, mas não por muito tempo. Vai chegar um momento que você, querendo ou não, a lei do progresso vai te trazer de volta para os trilhos e vai fazer você encarnar novamente, tá? Encarnação compulsória. A reencarnação é uma chance de arrependimento e de resgatar erros das existências do passado. A reencarnação é uma oportunidade de construir o próprio destino. Tá? Isso é muito importante. O que é o construir o próprio destino? É a gente ter uma conduta moralizada, boa nessa existência, fazer uma boa semeadura,
para que a gente mesmo, tá, contribua para um destino melhor das encarnações futuras. A reencarnação é uma oportunidade de melhorar a humanidade como um todo. É uma oportunidade de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. A reencarnação pode ser missão, que são poucos que vêm com a missão, né? Chico Xavier, por toda a obra que ele fez, por tudo que ele fez, tá? Muito provável, né, que ele veio em missão. Mesmo assim, tá? Percebam que não é pelo fato de vir em missão que não vai ter dificuldades, tá? Sim, vai ter muita dificuldade, tá? Tá no corpo físico, tá para passar por muitas dificuldades naquela caminhada, mesmo como missionário, tá? Mas onde é que nós estamos nessa história? Expiação, tá? E provação, mas mais expiação, porque são as reparações dos nossos erros do passado que precisam ser resolvidas, tá? A expiação é o pagamento de débitos adquiridos em vidas anteriores ou nesta mesma vida. Só que o mais comum é a gente estar reparando dívidas do passado, e as dívidas adquiridas na tal existência, se transgrediu as leis do homem, vai pagar ainda nessa existência, tá? Mas as transgressões com as leis divinas, ela vai possivelmente ficar para ser reparada em encarnações futuras. Haja visto que já está cheio de dívidas para pagar do passado, tá? Ainda adquiriu mais dívidas para ser reparada no futuro. Bom, a reencarnação também pode ser compulsória. Neste caso, a espiritualidade benfeitora planeja e promove a reencarnação daquele espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem o seu conhecimento. Tá? E muitas das vezes, tá, uma pessoa, né, que está encarnada numa condição de uma reencarnação compulsória, muitas vezes são pessoas que elas se sentem não pertencentes, né, aqui, àquela família, muitas vezes revoltada, né, porque o consciente dela não sabe o que aconteceu, mas o inconsciente fica alimentando o comportamento dela, porque ela veio, não foi da vontade dela encarnar, mas foi necessário para o bem dela mesma, tá? Porque se ela continuar sem reencarnar, ela iria ser gradativamente indo para um processo de ovoidização, tá? Ou seja, não encarnou, tá? Vai ficando cada vez mais denso o corpo astral, não quis reencarnar, vai ficando cada vez mais denso, tá? Vai sendo atraído pela a gravidade, pelo centro da Terra, e ela vai acabar indo no processo de ovoidização, e depois vai dar um trabalhão para poder voltar a encarnar, e etc, etc. Bom, essas são as questões da encarnação compulsória. As dores e sofrimento que somos acometidos e que costumamos atribuir a culpa aos outros são causados por nós mesmos. Se a causa não está na existência atual, com certeza está em existências do passado, pois existe a lei de causa e efeito, ou seja, só colhemos o que plantamos, simples assim. Se tivéssemos tido a sabedoria de, nas existências do passado, ter plantado o amor ao próximo, a caridade, o perdão e a humildade, a gente tem certeza, né, que estaríamos hoje muito mais evoluído moralmente do que estamos, tá? Mas o importante é saber que estamos diante da oportunidade, tá, da gente, tá, trabalhar pela nossa melhora e fazer a boa semeadura para que a gente possa colher, tá, positivamente no futuro. Bem, pessoal, é isso que
eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Mas agora eu gostaria, tá, de poder conversar com vocês, tá? Perguntas, tá? Aquelas perguntas que tiver no meu alcance de eu responder, eu vou responder, tá? Porque é muito importante, tá? A lei, o conhecimento da lei da reencarnação e de causa e efeito, ela norteia todos as nossas atitudes, nosso comportamento, porque a gente sabe que tem consequência, tá, daquilo que a gente faz de errado. E a gente sabe, e outra coisa importante, tá? É saber que as dificuldades que a gente passa, lá no início, né, quando teve aquelas perguntas, por que que eu vim, tá, com pouca inteligência, quando todos que estão próximos de mim são inteligentes? Tá? É porque é um castigo de Deus? Claro que não, tá? Você utilizou a sua inteligência de uma forma equivocada, tá, no passado, e precisou você vir agora com pouca inteligência, tá, para você saber lidar, tá, com essa condição, para na próxima oportunidade que você vier inteligente, você tá em condições de fazer um bom uso da inteligência. Por que que eu sofro tanto, tá? Por que que eu vim acometido de doenças incuráveis, tá? Não é castigo de Deus, tá? Há uma razão, tá, para que venha daquela forma. É um aprendizado, tá? É um aprendizado que vai ser muito útil, tá, para existências futuras, caso aquilo seja entendido e tenha ali resiliência, tá, naquela situação que aquela pessoa está passando. Tá? Da mesma forma, todo mundo aqui próximo de mim está, como é que se diz, progredindo materialmente, digamos assim, tá? E eu, por mais que eu trabalhe, não vai para frente, as coisas não vão para frente, tá difícil, tá? O que está contribuindo com isso, tá? Certamente, na existência do passado, você veio para a prova da riqueza e você fez mau uso dela. Então, é necessário que você passe por essa experiência da dificuldade. Né? A pessoa está com dificuldade até da alimentação. Tá? Isso não é um rótulo, não. A pessoa não vai ser rotulada. Eu estou falando das probabilidades. A dificuldade de alergia a tudo, tá? É uma situação, a causa está no passado e pode estar sendo potencializada por um processo obsessivo. Tá? Então, a alergia a um monte de coisa. Pode ser que que no teu planejamento encarnatório não tinha tanta alergia para você passar por elas, mas num processo obsessivo, essa situação foi agravada. Tá? O que é que o atendimento da apometria trabalha essa questão do tratamento? Tá? É retirar aquilo que está a mais, tá? Que foi colocado por um obsessor que está cobrando, tá, de você. Então, uma vez aquele obsessor sendo trazido para diálogo, ele compreendendo, esclarecido, tá? E ele aquela alergia, digamos assim, que esteja provocado por energias deletérias que foram colocadas ali, algum tipo de magia que foi colocada e foi agravada a tua condição de alergia, tá? Uma vez você passando pelo tratamento, estando no teu merecimento, tá? Você poder ser ajudado com relação àquele processo obsessivo, tá? Uma vez aquela consciência obsessora ela sendo esclarecida, ela fazendo a reparação, desfazendo, tá? Vai retirar aquilo que estava a mais, tá? No teu processo alérgico, tá? Convenhamos que já é um alívio, né? Poxa, você estava numa situação bem complicada, não podia comer quase nada, mas com o tratamento retirou o que estava a mais, você ficou só com aquilo que já estava programado mesmo. Então, o tratamento médico mesmo e cuidando daquela parte que está na especialidade médica. Tá?
Então, é mais ou menos isso. A gente não pode considerar como sendo rotular, né, que, olha, as pessoas porque veio assim é porque ela fez isso. Não, tem várias possibilidades. Ela pode estar passando pela prova, ela pode ter pedido, tá? Lá no planejamento encarnatório e chegar, olha, eu quero passar, tá, por essa prova, tá, assim, assim, assado. Então, ela pediu para passar por aquilo. Então, são várias as possibilidades, tá, onde a gente não pode fazer nenhum tipo de rótulo, nem, com relação a essas questões, tá? Então, Joaquim, você gostaria também, daqui a pouco a gente vai para a nossa dinâmica, trazer também um pouco da sua experiência com relação, tá, ao tema de hoje, que é a reencarnação? É interessante essa parte que você falou aí, quando você também fala dos fatos, né, que acontecem, dos tratamentos, é muito interessante. Porque, por exemplo, aqueles problemas que estão muito ligados ao karma. Esses problemas estão ligados ao karma, que são nossos, criados por nós. A gente recebe ajuda? Recebe. Mas por que eles são mais difíceis? Mais difíceis de serem reparados? Por exemplo, uma pessoa sofre lá de uma situação que está passando por dificuldade. Observa a frequência, aí você encontra uma personalidade da pessoa que está com a mesma, que morreu, que, sei lá, foi queimado, ou que tomou veneno, tomou um tiro, etc., perdeu o corpo físico naquela dificuldade, mas que ele deu causa. Aí ele aceita esse sofrimento. E quando ele aceita, se consciente que ela é merecedora, aí fica mais difícil. Aí você faz trabalho, faz mais trabalho, fica difícil porque a pessoa, aquela personalidade, ela entende que ela é merecedora. Quando você entende que o karma já é teu, né? E você entende que é merecedora do karma, aí, olha, dificulta muito a gente conseguir, digamos, sanar o problema. Ameniza, ameniza. Mas esse é um dos pontos que eu tenho observado nos tratamentos. Quando a pessoa diz, mas eu sou culpada, aconteceu isso comigo porque eu sou culpada, eu aceito. Aí fica mais difícil. Então, a pessoa, mesmo sendo subconsciente, a pessoa que está passando por a situação hoje tem que entender que aquilo não é dela. E ela não aceita aquilo, portanto, pediu ajuda. Aí fica mais fácil os tratamentos. Essa Mas questão, dentro... essa questão, Joaquim, nesse caso aí, tá, é o caso do auto-perdão, tá? Exatamente. Quando a pessoa, ela mesmo julgou e se condenou, ou Se seja, condenou. eu errei, tá? Então eu Ah, tenho que pagar por isso, tá? Então, exatamente. o que acontece? Nesse caso aí, o esclarecimento vai levar no esclarecimento a mostrar para ela, tá, que aquele erro cometido, tá, que ela trouxe para si como sendo uma condenação, faz parte de um processo de aprendizado. Aquela pessoa também, tá, que ela cometeu aquele ato, ela também teve as questões delas, tá, para que ela precisasse ter passado por aquilo. Então, o esclarecimento mostra para ela que ela não precisa ficar naquela condição de se sentir, ficar na culpa, tá? E mostrar para ela que a culpa não resolve, sim o perdão é libertador, tá? O perdão para com os outros, tá? Como também o auto-perdão. Então, isso é muito importante nessa questão que o Joaquim trouxe, tá? Com relação ao auto-perdão. A gente não está falando, tá, pessoal, de estar falando com uma pessoa encarnada aqui, chegando, olha, você tem que perdoar. Não, são espíritos encarnados que a gente está conversando, dialogando, né, Joaquim? Ou personalidade do passado. Como elas estão desencarnadas, fica mais fácil para a gente fazer o esclarecimento delas, tá? Porque, como foi falado aqui no nosso tema de hoje, tá? Que quando está desencarnado, ela consegue expandir as percepções, tá? E fica mais fácil de você mostrar para ela, tá? Fazer o esclarecimento. Olha, aconteceu isso, e ela está vendo, tá? Aconteceu isso, você cometeu, você está sendo vítima, tal, no caso de vítima,
mas você também já prejudicou essa outra pessoa, veja o que você fez com ela. Tá? Ou seja, fica muito mais fácil do esclarecimento, tá? Porque se você for falar isso com a pessoa encarnada, assim, aí é o seguinte, não é apometria, tem que ser psicólogo, tá? Porque tem todo um preparo para poder fazer aquilo, tá? Mas, É verdade. mas Isso só aí que lidar com o desencarnado, gente, é muito mais fácil do que com o encarnado, tá? É muito mais fácil. é mais fácil, mas eu te digo uma coisa. Quando bate nessa parte aí que a pessoa se sente culpada, que você esclarece ela 10 vezes, ela diz, mas eu fiz foi muito grave, não merece perdão, entendeu? Aí o que a gente tem que fazer? Aí você usa a técnica da apometria. Em muitos casos você precisa usar a técnica da apometria da alteração de spin. Quando você faz a alteração de spin, fazendo as células vibrar um lado para o outro, ela esquece tudo. Ah, agora deu aquele branco, esqueceu tudo. Só assim que ameniza. Entendeu? Eu estou falando assim, porque é complicado, a gente sabe disso. Você encontra uma personalidade, uma entidade, uma personalidade que está cristalizada ali, se sentindo merecedora do sofrimento, cara, ninguém consegue mudar a ideia dela. É mais muito difícil. O mesmo fazendo esse auto-perdão, mas não mereço perdão. Então, pessoal, é o seguinte, Assim. se vocês não têm mais nenhuma pergunta, tá? Então a gente vai agora para a harmonização na cachoeira, tá bom? Vamos, então, elevar nosso pensamento a Jesus, para que nossa frequência vibratória já se eleve. Deus, eu peço para você parar a gravação